Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje, o nosso curta curioso de hoje, é para entender por que o mês de junho é conhecido como o mês do orgulho ou o mês da diversidade. Então, a gente vai compreender por que historicamente a gente tem essa data e esse mês tão importante e uma data que vai ser inclusive amanhã para quem está vendo esse vídeo no dia que ele sai, que é o dia 28 de junho. E tá completando ainda por cima 50 anos. Então, fica nesse vídeo que você vai entender por que dessas datas e momentos todos. Aproveita e acompanha lá no Instagram Historizando também com @historizandotati. Lá também tem conteúdo exclusivo, se eu fosse você, não perdia. Será então que o mês de junho tem tanta importância e até mesmo no último domingo a gente teve uma das paradas do orgulho LGBT maiores do mundo, que foi em São Paulo? Por que será que isso acontece e por que se comemora então esse ano os 50 anos? A gente vai entender nesse vídeo. Na verdade, esse momento que tem um aniversário de 50 anos é a chamada revolta de Stonewall. E a gente vai entender por que para o orgulho LGBT, um movimento importantíssimo nos dias de hoje, essa data, 28 de junho de 1969, é tão importante. Para entender, a gente precisa pensar no contexto. O que estava acontecendo aí na década de 60, na década de 70, para ter então um movimento como esse? Bom, historicamente, acho que você já sabe que década de 60 a gente está na Guerra Fria. E tem uma playlist exclusiva sobre Guerra Fria aqui no canal. Se eu fosse você, não perdia, já vou deixar nos cards. Então, além da Guerra Fria, os Estados Unidos estavam passando por diversos outros movimentos, não só os Estados Unidos, como no mundo, né? E o movimento LGBT não vai ficar de fora. Outra coisa importante de entender sobre o contexto é que a homossexualidade naquela época era vista como crime. Exatamente. Se você tivesse algum tipo de comportamento, digamos assim, homossexual ou uma relação homossexual, você era considerado um criminoso ou uma criminosa. Isso não só nos Estados Unidos, como em vários outros países do mundo. E, infelizmente, até os dias de hoje, existem países nesse mundão afora que ser homossexual é considerado não só crime, mas tem uma pena muito forte, que é a pena de morte. Então observem como esse preconceito ainda é muito enraizado e na década de 60 isso não era diferente, até mesmo pior, porque nos Estados Unidos também era considerado crime. Porém, em algumas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, existiam então reuniões desses grupos aí de homossexuais, de transexuais, enfim, de diversas pessoas que hoje a gente caracteriza como um movimento LGBT. Logo, dentro desses movimentos, em Nova York, tinha uma região em que tinham alguns bares em que essas pessoas se reuniam. Não necessariamente só para festejar ou por algum tipo de movimento em si, mas se reuniam porque se sentiam um pouco mais à vontade, já que, como eu disse, ser homossexual era considerado um crime. Dentro desses bares dessa região aí de Nova York, tem um bar chamado Stonewall, e é por isso, então, que o movimento vai se chamar Revolta de Stonewall, e a gente vai entender o porquê. E aí você me pergunta, mas Tati, não era crime esse comportamento? Como que esses bares, então, existiam? Pois é, acontece que, além de ser uma região mais afastada e reunir não só homossexuais ou pessoas do movimento LGBT, porque incluem também transexuais, travestis, drag queens, entre outras pessoas, também existiam reuniões de outros grupos que eram marginalizados na época. Logo, não era necessariamente caracterizado dessa forma. E não só isso, mas nessa região aí de Nova York, tinham as famosas máfias. Você já ouviu falar de máfia? Você acha que máfia é só coisa de filme? Pois é, não é não. Máfia também existiu na realidade. Você conhece algum filme de máfia? Comenta aqui que eu quero saber qual filme você conhece e se você gosta. Pois é, essas chamadas máfias aí, então pagavam propinas para os policiais
para eles não então fecharem esses bares ou não prenderem essas pessoas, porque, como eu disse, era considerado um crime. Porém, com o tempo, o bar começou a ter problemas, principalmente com relação à venda de bebidas alcoólicas, porque os bares precisavam então de uma regulamentação e o Stonewall não tinha para vender bebida alcoólica e mesmo assim vendia. Logo, começou a ter várias batidas policiais naquela região, mais especificamente no dia 28 de junho, na madrugada aí do dia 28 de junho de 1969, teve uma batida policial muito violenta nesse bar, no Stonewall. Além disso, já era a terceira batida policial que estava acontecendo naquela região durante um curto período de tempo. Então as pessoas, é claro, ficaram muito revoltadas. E essa batida policial, com a justificativa da questão da venda de bebidas alcoólicas e de questões de segurança, começou então os policiais a agirem com muita violência frente aos frequentadores do bar, principalmente as pessoas que eram drag queens e travestis. Sabe por quê? Além de ser proibido, então, você ser homossexual naquela época, né? Tinha uma lei aí proibindo. Não só isso, tinha uma lei que proibia você usar peças de roupa que não era do seu gênero. Então, se você é um menino, logo você tem que usar roupa de menino. Se você é uma menina, você tem que usar roupa de menina. Isso tudo aí, ó, com bastante aspas, porque roupa de menino, roupa de menina, me ajuda aí, né? Porém, naquela época existia uma lei. Então, imagina, uma drag queen, uma travesti, usava então roupas que não eram características do seu gênero, acabaram sendo presas também. Então, além da alta violência, além então da destruição do bar, dos problemas com a segurança, começaram a se prender várias pessoas que frequentavam esse bar. É por isso que, ao sair do Stonewall, muitas pessoas que estavam ali naquele momento começam então a reagir e a provocar policiais. E é aí que a gente chama da revolta de Stonewall. Existe aí um conflito grande entre policiais e frequentadores desse bar naquela época. Tanto que muitos policiais vão ficar acuados dentro do bar, tanta confusão que começou a ter, e até mesmo o bar começa a pegar fogo. E os policiais jogam água não só no bar, mas nas pessoas também. Essa questão do bar foi tão importante que pós aí a madrugada do dia 28 de junho, as pessoas foram para a rua durante 6 dias manifestar então a favor dos direitos dos LGBT, a favor aí de poder expressar o amor e expressar até mesmo quem são, né? Quem são essas pessoas. Porque como eu disse, até a roupa mesmo era proibida. Então tudo isso caracteriza como a revolta de Stonewall no dia 28 de junho de 1969, que amanhã completa 50 anos. Mas por que é importante refletir sobre esse movimento? Porque pela primeira vez aí registrado na história, a gente tem um grupo indo contra a repressão policial, indo contra essa repressão, inclusive mesmo das leis que existiam na época. Mesmo porque era proibido ser homossexual por lei. Era proibido você não usar roupas adequadas por lei naquela época nos Estados Unidos. E a partir desse momento, em Nova York, a gente começa aí grandes movimentações, não só em Nova York, mas também em outros lugares aí, vão começar a usar o exemplo de Stonewall para também se movimentar. E aí a gente tem que lembrar que na década de 60, na década de 70, como eu já disse, você tem vários movimentos, não só com relação ao movimento LGBT, mas a gente tem um movimento negro também, por exemplo, com relação aos direitos civis. Já ouviu falar do Martin Luther King? Quer ver vídeo sobre o Martin Luther King aqui no canal? Comenta aqui embaixo, eu quero, Tati, que aí vai ter vídeo para você. Também tem o movimento hippie, movimento contra a guerra do Vietnã, enfim, movimentos espalhados também no mundo com relação à contracultura, né, questões culturais, enfim, manifestações, meio ambiente. Tem muita coisa acontecendo não só nos Estados Unidos naquela época e no mundo. E o movimento LGBT não seria diferente e por isso a revolta de Stonewall vai ser muito importante para esse período e até os dias de hoje. E é por isso que o mês de junho vai ficar conhecido aí como mês da diversidade, mês do orgulho LGBT. E a revolta de Stonewall não ficou apagada até os dias de hoje. Como eu disse, além do mês aí, né, da diversidade ser graças a esse momento, em 2015 o prefeito de Nova York transformou o Stonewall em um monumento histórico
importantíssimo, e até o próprio Barack Obama reforçou em um de seus discursos a importância desse movimento e a importância desse dia do 28 de junho para o movimento LGBT. A gente sabe muito bem que até os dias de hoje o movimento LGBT sofre muitos preconceitos, muitos problemas com relação à violência, ao número de mortes. Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais e transexuais no mundo. A gente tem diversas questões, e aí a gente pensa que só em 1990 que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, retira o homossexualismo de uma caracterização de doença. Pois é, até a década de 90, até pouquíssimo tempo atrás, a homossexualidade era chamada de homossexualismo e era caracterizada uma doença. Mas vê se não paga esse mico, é homossexualidade, não homossexualismo, porque já se provou então que não é doença, então não vamos pagar esse mico, não vamos cometer esse ato de homofobia. Falando em homofobia, recentemente, quentinho, o STF aqui no Brasil criminalizou a homofobia. É crime agora você praticar preconceitos contra os homossexuais. Então, o que antes eles eram considerados, como criminosos por serem quem são, agora é crime você, então, praticar algum tipo de preconceito com essas pessoas. Pra quê, não é mesmo? Deixa cada um ser feliz do jeito que quer. E foi no dia 17 de maio que a OMS, então, tirou essa característica aí de doença, e é por isso que o dia 17 de maio é considerado, então, o Dia Mundial da Luta contra a Homofobia. Então, a gente tem 2 dias importantes no mesmo vídeo. O dia 28 de junho, que vai ser a revolta de Stonewall, que vai, então, caracterizar o mês aí do orgulho, e também o dia 17 de maio de 1990, no caso, que vai ser a retirada do termo homossexualismo aí, caracterizado como uma doença pela OMS. Para finalizar, eu tenho dica de 2 filmes que têm a ver não só com esses movimentos, mas também com história. 2 filmes muito legais para a gente entender um pouco a história dessa galera. O primeiro é Milk, A Voz da Igualdade, um filme que se passa em 1970 e que conta a história de um ativista chamado Harvey Milk, que vai então entrar na política a favor dos direitos LGBT. Ele, inclusive, era então um homossexual. Filme muito interessante para se entender não só essa questão dos direitos dos LGBT, mas também o contexto da década de 70. E lembrando que Stonewall tá em 69, então tá muito próximo aí o filme dessa questão de Stonewall. Também um outro filme interessantíssimo é O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, se passa na Segunda Guerra Mundial e conta a história de um cara, de um gênio da matemática chamado Alan Turing, um dos pais da computação. Enfim, o cara muito foda, um dos responsáveis, inclusive, pela derrota dos nazistas, só que o cara é o quê? Era homossexual e era crime ser homossexual na época. Então é bom ver esses 2 lados, enquanto de um lado ele é um cara foda que ajuda na guerra e tudo mais, do outro ele tem muitas dificuldades com essas questões, já que era considerado um crime. E você, conhece algum filme sobre essa temática? Comenta aqui embaixo e fala pra mim e pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha dado pra refletir um pouco sobre essas questões. Essa é uma temática do Coletivo 32 também, então eu vou deixar aqui o link pra vocês do coletivo. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, fique à vontade. Não se esquece de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima. Vinheta!